Oi, manas! Hoje mais um podcast da série Mulheres Viajando, Trip and Woman. Hoje a gente está aqui com a convidadíssima super especial, Monifa, você já conhece super aqui do Imanas, e com a Giane também, mediana aqui a nossa mesa de viagens internacionais, sabe? A gente tá super chique, por enquanto a gente ainda tá no internacional, depois a gente vai voltando pro Brasil. Então, pode se apresentar, Monifa? Sim, eu sou a Monifa, gente, já me conhecem aqui, já fiz algumas coisinhas por aqui. E eu fiz uma viagem recentemente para Argentina, um intercâmbio. E aí, como a gente começou aí com essa ideia do diário das viagens, aí eu tô aqui para contar um pouquinho como foi. Legal esse diário. Giane também, nossa parceira aqui do Imanas. Olá, tudo bem, pessoal? E eu, Grazi, que vocês todos já me conhecem. Quem não conhece, prazer, eu sou a Grazi Nassari. É o seguinte, vamos começar já falando sobre a viagem. Eu já tinha separado umas perguntas aqui e a gente vai desenvolvendo o assunto, né, Giane? Sim. E você vai falando que você lembrar, tá, Monifa? Tá. É bem interessante isso do diário das viagens e funciona também como um registro, dicas, né, informações para as pessoas saberem. A primeira pergunta que eu separei aqui para fazer é: qual foi a sua maior motivação? Ela comentou aqui que foi no intercâmbio, mas eu quero que ela fale assim, como que aconteceu essa motivação? O que levou ela a executar essa ideia? Olha, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, a única coisa que eu tinha certeza que eu mais queria fazer era conhecer o mundo inteiro. E aí a gente, lá em casa, a gente não tinha muita condição, né, de ficar viajando e tudo mais. E aí, logo que eu comecei a trabalhar na pandemia, e aí eu trabalhava de casa, falei, não, agora que eu consigo ter um pouquinho mais de condição, vou juntar um dinheirinho, e a primeira oportunidade que eu tiver, eu não tinha nada concreto, assim, sabe? Eu vou viajar, vou fazer um intercâmbio em tal data, em tal período. Não, eu só sabia que eu queria guardar, ter um investimento ali para quando aparecesse alguma coisa eu poder fazer. E aí eu guardei durante a pandemia e tudo mais, só fui guardando até aparecer alguma coisa. E no final de 2021, eu recebi uma amiga, na verdade, da faculdade, ela fez um processo lá seletivo, que era para ganhar uma bolsa em uma escola, que é a escola do curso que a gente fez lá na Argentina. E aí ela foi divulgando, falou, gente, eu ganhei essa bolsa aqui e tal, muito legal, vou viajar pra fazer intercâmbio, se vocês tiverem interesse em conhecer, em fazer também. Aí ela passou o contato. E aí eu tava olhando lá, fui lendo, pesquisando, falei, e tava com o concurso aberto ainda, né? Falei, vou fazer, né? Quem sabe eu ganho, não sei. Aí eu tinha que fazer uma apresentaçãozinha, uma redação do porquê eu queria fazer intercâmbio, responder algumas coisinhas lá. Eu fiz sem pretensão nenhuma, falei, só vou escrever, vou mandar, vai que dá alguma coisa. Aí, acho que uns 10 dias depois, eu recebi no e-mail falando que eu tinha ganhado a bolsa. E eu falei, gente, e agora o que eu faço? Eu não estava preparada para essa parte. Tem que arriscar, tem que ser. Sim, aí eu falei, tá bom, então eu vou. Aí eu falei pra minha mãe ninguém me levou a sério no começo, falou, não, você não vai. Aí eu vou sim, eu guardei dinheiro pra isso, então eu vou. E aí foi no final de 2021, então eu programei pra ir no final de 2022, nesse fim de ano. E aí, como teve um ano ainda para se planejar, comecei a ver as coisas, tive bastante tempo. E nesse decorrer, eu convidei, falei para uma amiga minha, uma outra amiga da faculdade também, para ela ir comigo. Aí ela animou, a gente conseguiu a bolsa para ela também, como minha acompanhante, porque já tinha fechado lá o concurso para ela fazer. E aí a gente conseguiu, começou a planejar tudo junto e a gente foi no final do ano passado. Intercâmbio de 3 semanas em Córdoba, a gente não foi para Buenos Aires, a gente foi para Córdoba, que é uma cidade bem universitária. Lá tem, as faculdades, elas são, se eu não me engano, são todas públicas, então tem bastante gente que vai lá para estudar mesmo. É uma cidade bem agitada, bem jovem,
Mas ela também, ao mesmo tempo, é super tranquila. Então, a gente gostou bastante de lá. Eu gostei mais de lá do que de Buenos Aires, na verdade. Olha. Todo mundo que foi gostou mais de Córdoba do que de Buenos Aires. Então, lá seria um polo universitário? Sim, tem bastante jovem, mas ao mesmo tempo é uma cidade normal. É uma São Paulo mais tranquila. Mais segura, na verdade. Não mais tranquila, porque lá é bem agitado. A gente ficava lá na rua, sei lá, até 3 horas da manhã e parecia 8 da noite, porque tava todo mundo na rua, criança, cachorro, idoso, todo mundo. E muita festa, muito barzinho, tinha muita praça também. O nosso quarto a nossa vista do nosso quarto dava de frente para uma praça. E ficava cheio de gente até altas horas da madrugada. Tinha bastante coisa pra fazer. Mas lá tinha bastante universidade também? Tem bastante. E isso não estava em época de férias, ou não? Tava. O pessoal, a gente via bastante gente se formando. Porque eu tô perguntando porque de madrugada, questionando a Pro, tá questionando. Fica preocupada com isso. Não, eu acho que tava e o pessoal tava se formando. No final, aqui a gente faz o trote quando vai começar a faculdade, né, nas universidades. Lá eles fazem no final. E aí a gente via sempre o pessoal com fantasia, cheio de, sei lá, de coisa na farinha, um monte de coisa lá, tudo sujo, passando nos carros. Então eles ficam nos carros, sabe aquelas caminhonetes que fica aberta atrás? Eles ficavam sentados ali. Iam buzinando pelas ruas, gritando, tô me formando, não sei o que. Tipo formação, né? Sim. Diferente. E aí a gente ficava, nossa, no começo, gente, o que tá acontecendo? A festa, alguma coisa? Aí o pessoal explicou pra gente que eles estavam se formando. Legal. Mas tem bastante universidade. A gente conheceu uma de Direito. Eu acho que foi de Direito. Foi uma das primeiras universidades da América do Sul. E a gente conheceu, assim, o pátio, por causa que foi de Direito, se eu não me engano. Ai, que legal. E é bem bonito, bem legal lá. A América do Sul é meio discriminada, né? Então, quando você vê essa coisa de a primeira da América do Sul, então já foi uma vitória histórica, né? A gente entende isso. Monifa, uma pergunta assim. Eu ouvi dizer que a Universidade de Medicina, assim, existe uma procura grande por conta da gratuidade, né? E que o nível é bacana e que as pessoas que moram na Argentina, elas não têm um interesse tão grande nessa área como, por exemplo, sei lá, boa parte das pessoas daqui. Você ouviu algum comentário a respeito? Olha, referente a eles lá, não, mas eu sei que a maioria dos estudantes de lá são de fora, não são argentinos. Olha, interessante. É bastante gente. A gente conheceu gente de tudo quanto é parte do mundo. Tinha haitiano, israelense, americano, inglês, brasileiro. A gente encontrou bastante brasileiro lá também. Então, bastante gente de fora vai para estudar lá e poucos argentinos, assim, fazendo universidade. E casa com isso que você falou, né? Sim. Não é? Que os argentinos não usam tanto. Eu não sei dizer, enfim, se por falta de interesse ou também a questão econômica, que lá tá puxado, tá complicado. Então, o acesso, pelo que você está falando, o acesso ele deve ser mais fácil. Não é? Sim, verdade. Porque se as pessoas saem de outros países para estudar lá, né? E aí eu fiquei pensando, viajando aqui. Então, assim, tem uma grande quantidade de estrangeiros estudando lá. Sim. Aí eu fiquei pensando se acontece o contrário. Se tem muitos argentinos que também saem para estudar em outros lugares. Não é? É interessante pensar nisso, porque aqui no Brasil, por exemplo, eu não sei desse índice de estudantes estrangeiros nas universidades públicas, Verdade, por exemplo. Sim. Não é uma coisa que a gente vê com facilidade. Nunca Estrangeiros ouvi dizer. não. Nunca ouvi dizer. Né? É uma coisa, muito interessante essa coisa, assim, esse fato. E alguma coisa te surpreendeu assim na viagem? Te surpreendeu? Você pensou que era uma coisa e é outra? Sim, bastante coisa, na Adoro verdade. isso. Bastante coisa. Primeiro, Que é o diferente, né? eu fui pra lá com muito medo
porque o pessoal da minha família... Porque a sua mãe, porque a mãe dela ficava colocando medo, eu sei. Sim, e primeiro porque eu nunca fiz nada sozinha, eu nunca viajei sozinha, nunca fiz o intercâmbio, foi minha primeira viagem, então tava com esse medo de passar algum perrengue, faltar dinheiro, de, sei lá, me perder, não saber me encontrar, me sequestrar, enfim, minha mãe fica me colocando assim na cabeça, me machucar. Então eu tava com medo, mas o medo que eu digo é de sofrer alguma coisa lá de relação ao preconceito, porque todo mundo fala, ai, argentino é racista, que não sei o que, você vai passar o maior perrengue lá, não sei o que, eu já fui com isso na cabeça, eu fui me preparando, muito complicado. me preparando psicologicamente pra caso acontecesse. Olha, a situação é importante. Eu já saber como lidar. E aí eu saber cheguei como lá, lidar. Pode falar. a gente foi pra Córdoba primeiro, né? A gente fez o curso, 3 semanas em Córdoba. E aí, o pessoal que fez o curso com a gente, muita gente já tinha ido antes pra Buenos Aires. A gente escolheu fazer o contrário, primeiro pra Córdoba, depois pra Buenos Aires. Então, o pessoal, quando a gente chegou lá no curso, o pessoal ficava falando, eu tive uma situação X que aconteceu, não foi legal, não sei o que, eu já fiquei meio assim. Mas relacionado ao preconceito? Relacionado a racismo mesmo? Sim. Olha. Só que até então, em Córdoba, não aconteceu nada assim tão explícito. A única coisa que foi meio assim diferente é porque eu e a Ana, que foi comigo, né, a gente ficava contando quantas pessoas pretas a gente via olha que interessante, durante o dia, enfim, durante a viagem inteira. Em Córdoba, em 3 semanas, se eu não me engano, a gente viu 13 pessoas, 14 pessoas. Em 3 semanas? Olha isso. A maioria mulheres ou homens? Homens. Mulheres, eu vi uma só. Além de então tem 2 indicadores aí. E aí eu vi 2 indicadores, 2 diferenciais. Sim, eu vi uma mulher e eu achei ela muito linda, ela tava de trança e tudo, mas eu fiquei até surpresa, falei, nossa, a primeira mulher que eu vejo aqui, parecida comigo, né? E aí por conta disso, a segunda coisa que me surpreendeu negativamente, mulheres como eu, não tem lá. Então, eu chamava muita atenção em qualquer lugar que eu fosse. Você diz na Argentina ou no grupo? Na cidade. Na cidade? Na cidade, sim. Em Córdoba, pelo menos. Sim. Então, qualquer lugar que eu fosse, eu chamava muita atenção, eu tava de trança, né? E aí o pessoal ficava toda hora colocando a mão. Tipo assim, não achando estranho, sabe? Mas falando, ai, que bonita. Tava linda, né? Porque eu vi as fotos. Você tava linda, mas é que é um olhar dos olhares que incomoda também. E aí sabe? eu falei, eu nem vou ficar me preocupando com isso, achando ruim, porque senão eu vou sair daqui. Vou ficar estrela. Vamos usar pra outro lado, vamos ficar estrela. Eu vou ver a metade do copo cheio, né? Eles tocavam simplesmente ou tocavam e falavam alguma coisa? Não sei. Não, falavam, ai, que lindo, que não sei o quê, quanto tempo você levou pra fazer. Homens e mulheres ou só homens e mulheres, os dois. É bem diferente. Ficava uma atração, né? Sim, simplesmente. Era exatamente isso. Aí todo mundo falava, nossa, que linda você é. Todo lugar. Só que durante a rua também, aqui, a gente, enfim, tá acostumada com assédio, né? Não era pra ser, mas a gente tá acostumada. E aqui, eu acho que a gente sabe como lidar, mais ou menos, né? Se tem um cara idiota na rua que mexe comigo e fica falando alguma coisa, eu xingo. Sim. Aqui, Se defende de alguma forma, sim, né, Mônica? Aqui a gente tem uma segurança, eu acho. Tudo bem, a gente nunca sabe como o cara né? Sim, mas a gente, por estar aqui numa zona de conforto, a gente sabe como lidar mais. E aí lá, a gente ficava meio que sem reação, por medo, né? Não sei como que os caras daqui são, não sei como eles vão reagir e tal. Então, eles mexiam muito com a gente, muito, mas assim... gente, que atrevimento, né? Pra você ver como o machismo... Porque chega uma hora que passa, sabe, Manifa? Não sei se eu posso falar desse jeito, você me corrija se eu estiver errada. Mas você fica naquele negócio, eu sou atriz, igual eu falei aqui brincando, mas assim, tem uma hora que passa desse limite e incomoda. Incomoda, Sim, chato, a gente né? não fica do jeito que a gente quer, que é livre, né? Livre pra ele vir à vontade. Mas só uma curiosidade assim, eles mexiam bastante,
Mas assim, em que sentido? De uma cantada Assédio. diferente? Assédio? A gente passava na rua e aí os caras buzinando, gritando, ficava olhando, sabe? E aí, nada assim tão, óbvio, chato, mas não tão invasivo. O único episódio que foi mais invasivo assim, eu tava passando na rua e o cara passou do meu lado, ele chegou a me encostar, ele ia me segurar no braço. Aí eu tirei e comecei a andar mais Você falou isso rápido. pra tua mãe? Não, nem falei nada. Ai, meu Deus. Não, já pensou, eu falo lá na hora, você vai contar agora. Ela ia buscar. Não. Mãe dele ia Tentou buscar. pegar no seu braço? Aí Olha eu isso. só tirei, como eu tava com as meninas, mais 2 meninas, e a gente começou a andar mais Como rápido. pode, né? Ai, gente. Mas a gente tem que foi- falar muito disso ainda. Como pode? A gente tem que fazer muito trabalho sobre o assédio, sobre Sim. essa coisa, né? O falar e o tocar. E o tocar. É o não respeitar, o não respeitar o seu ser, a sua pessoa, como ser humano em si. E aí foi uma coisa, a coisa mais chata, eu acho que me surpreendeu negativamente, não imaginava que seria assim, óbvio que eu imaginava que pudesse acontecer, de chamar atenção, alguma coisa assim, porque não tem gente como eu lá, mas não imaginava que fosse tanto que nos últimos dias que a gente estava tendo avaliação lá no curso, as nossas professoras perguntavam pra gente, o que você achou da cidade, o que você gostou, o que você não gostou, e aí esse foi um dos pontos que eu falei pra elas, e elas ficaram super envergonhadas, super, Nossa, elas se gente. desculparam, falaram, nossa, eu tô aqui sem reação pra te falar, eu não tenho nem o que te falar, não tenho, porque realmente, você não tem mulheres como você aqui, e aí por conta disso o pessoal acaba ultrapassando dos limites, porque eles, pelo que ela me deu a entender, eles já são chatos assim com qualquer pessoa lá. Sim, eu acredito. E eles são Eu acredito muito... que quando a Copa foi no Brasil, teve muitos casos Sim. disso. E aí elas falaram, eles não aceitam ouvir o não, tipo, ia em festa, em balada, não sabia ouvir não. Ficava muito em cima Olha disso. isso, gente. Como E pode? aí, Isso independente da etnia. sim, Independente. eu acho que comigo foi mais exagerado assim, porque são, é a mesma coisa que vir uma gringa pra cá e aí, sei lá, ficar andando pelas ruas do bairro, não. o pessoal daqui, eu acho que os homens daqui, porque homem em qualquer lugar, né? Então, Então, eu acho que seria a mesma situação, mais ou menos. E aí foi isso. Mas em relação a preconceito, assim, a racismo, eu não sofri nada assim, isso, pelo menos que eu tenha percebido. Em Córdoba, como tem bastante estrangeiro, acho que eles são mais abertos em relação a isso, sabe? em Córdoba. Em Buenos Aires, eu tava com mais medo porque o pessoal que foi pra lá falou que tinha passado por diversas situações, sei lá, em elevador, no mercado, em coisa assim. E aí eu já fui mais apreensiva, mas também nada, pelo menos que eu tenha percebido. Deixa eu te falar uma coisa pra você fazer um comentário, assim. Lá tem umas questões das mulheres que tem um trabalho bem feminista lá, né? Sim. Inclusive, teve uma época que eles liberaram o aborto, fizeram algumas falas sobre o aborto. E as mulheres lá, elas são bem, como eu posso dizer, bem aguerridas, bem unidas. E eu sei que tem um trabalho lá de quinta-feira, que as meninas ficam fazendo, tem isso mesmo, você viu lá na praça? Em Buenos Aires, Ou me né? enganaram. Não, Buenos Aires. tem, mas não, é referente mais à questão da ditadura. As mulheres, acho que, eu não entendi direito, a gente fez um tour lá pela praça e aí a guia foi explicando pra gente que toda quinta-feira tem a manifestação das mães ou das avós, alguma coisa assim, eu esqueci o nome agora. É as mulheres que usam lenço, uma coisa assim? Porque depois da ditadura da Argentina teve umas mães em protesto aos filhos que foram mortos. Mortos ou então desaparecidos. é a partir dessa iniciativa? Por conta da ditadura, da questão da ditadura. E aí elas, toda semana, toda quinta-feira mesmo, se eu não me engano, elas vão pra praça e ficam lá. Então esse movimento é em protesto à morte de algumas pessoas na época da ditadura. Sim, que teve lá. Sim. E aí nesse inteirinho todo aí, Evita Peron, você ouviu falar Sim. bastante dela? Sim. Porque não dá, né? A gente Evita Peron, não tem nossa, como. ela lá é Deus no céu e a Evita na terra. Ai, gente, que lindo! É porque assim, ó, eu assisti
um pouco da história dela no teatro. Uhum. E eu me apaixonei, É? né? Me apaixonei de verdade. Ai, que É legal. uma história bastante interessante, então eu imagino que você tenha ouvido. Sim. E se eu brasileira, por conta da história, né? sim. Eu fiquei Se encantada, apaixonou. então fala um pouquinho pra gente. Nossa, eles gostam muito dela lá, ela é muito popular mesmo. Que bacana. Mesmo. A gente, quando a gente estava em Buenos Aires, a gente foi no cemitério. Lá tem um cemitério que é um ponto turístico. O pessoal visita. Todo mundo. Eu As falei pra minha mãe, personalidades, bastante presidente, bastante gente assim foi enterrada lá. Então é um ponto turístico e aí a gente entra e vai fazendo um tour pelos túmulos. Mas não é tipo túmulo igual daqui. É túmulo, foi realmente, teve uma construção. Tinha túmulo que parecia uma capela pequenininha, sabe? De tão Olha bonito, só. grande. Tinha escultura, teve um túmulo conjunto, que eram de soldados da guerra que teve Brasil, Paraguai e Argentina, se não me engano. E aí era bem grande, e tinha as esculturas, as estátuas assim dos soldados em frente, tinha coisa muito Deve bonita. ser, provavelmente, deva ser do estilo daquele do Araçá, da Consolação, Consolação. né? Pode Deve ser. nesse estilo E aí a mesmo. gente ia passando assim, e tinha presidente da Argentina que estava enterrado lá e tal. E aí a gente visitou também o da Evita, que ela tava lá. E nossa, é um dos túmulos que é mais visitado lá. Puxa vida. Todo dia vai alguém, que todo dia legal. não, mas toda semana tem gente que vai lá e deixa flor, deixa recado. Diferente, né? legal. Esse percurso, né? Não cemitério. Sim, Sim, é diferente. sim. Diferente. Eu falei nunca pra tinha minha ouvido falar. mãe, falei pra minha mãe, gente, hoje eu vou Bem no cemitério. diferente. Ai, meu O que Deus. você vai fazer no cemitério? Tá louca? Você tá doida, É menina? diferente. Que legal. Então, E tem dos mais algum- visitados. É. Né? Tem algum, como é que fala, aquele negócio de memória, a pessoa, como é o nome? Da Evita? Tem alguma coisa assim? Monumento? Não, tipo um lugar um museu, sabe? Uma coisa assim dela. Museu? Tem, eu acho, mas eu acho que deve ter. Memorial. Isso aí. Eu acho que memorial. deve Memorial. ter, mas a gente não chegou a visitar, não. Entendi. Deve ter. Se a mulher todo mundo fala dela. Não, deve ter sim. É que a gente, como a gente estava lá no período da Copa, a gente não conseguiu fazer muita coisa. A gente estava com o roteiro assim, planejado, mas Né? em dia de jogo tudo fechava. Quando eles ganharam foi decretado feriado. vocês Que estavam lá. interessante, Sim. tá, gente? Quem fala, pra quem Olha que adora bacana. falar que é só no Brasil que para, porque tem um pessoalzinho que, pelo amor de Deus, né? Tem verdade. a camisa do Brasil, que eu sou patriota mesmo. Mas eu adoro a Argentina também, tá, gente? E o pessoal fica falando que é só aqui. Então está aqui Monifa, que foi lá na época Isso de mesmo, Copa é. e tá aqui falando pra gente a verdade. Tudo fecha, né, Monifa? Fechou, foi feriado. No dia que eles ganharam, acho que Ai, gente. foi, Nossa, que emoção. foi numa segunda, se eu não me engano, que eles ganharam. E aí na terça, a seleção foi pra lá, pra Foi no Buenos domingo. Aires. Foi no domingo. Foi domingo. Então, foi alguma coisa assim, Foi na o jogo da segunda final. ou na terça, a seleção foi pra lá. E aí eles iam passear pela cidade num tipo Legal, um trio que bacana. elétrico com uma taça pra mostrar lá pro Homenagear, pessoal. É porque nós brasileiras, né? Eu e a Graça Mercedes, nós torcemos pra Argentina. Ah, Vocês com certeza. torceram? Pra Ah, Argentina. lógico. Imagina, É os porque latinos. independente dessa coisa do brasileiro e Sim. do argentino, aí eu faço uma referência, né? Porque eu sou corintiana, e minha amiga Graça também é, e você Sim, também. Então, porque assim, eu costumo comparar Corinthians com Palmeiras e brasileiro e argentino. É a mesma Mas em se coisa. tratando de uma Copa, né, do mundo, então nós temos um respeito e um carinho com todos, mas acontece que a Argentina é aqui do lado. Ai, sem Então, não contar dá, no queridinho não dá. Messi. Ai, gente, não dá pra maravilhoso. falar do Messi, ele é muito lindo. Ele e a Evita lá são as pessoas. Ai, Mais amadas. mesmo. Sim. É mesmo? Olha isso. Sim. Ah, Mais é. até que o Maradona, o Messi. É mesmo? Ah, porque ele tá vivo. Tá ganhando as Não, mas coisas. acho que quem sabe? mesmo tipo, na época do Maradona, acho que o Messi é bem mais popular. Mas Bem- sabe essa impressão, a impressão que eu tenho assim, é que existe uma preocupação hoje em todas as áreas com relação àquela questão da formação integral, né? Do ser Verdade, técnico, mas do ser verdade. gente. Então a impressão que eu tenho, e aí eu já lembro do Neymar,
E aí ela falou do Maradona, e de um modo geral, assim, nós estamos falando de futebol, Sim, então... sim. Então a impressão que o Messi nos passa é de uma pessoa que ele transcende o ser um bom jogador. Ele nos aparenta assim, ser uma pessoa humana, uma pessoa ética. Então ele tem uma postura, eu não estou falando de santidade, eu estou falando que ele é uma referência, porque ele nos passa uma família, né, bom jogador, educado, e isso é um ganho para a Argentina e para o futebol de modo geral, porque ele é uma referência positiva, porque infelizmente nós temos referências muito negativas em todos os setores, mas como o assunto é futebol, nós temos um caso recente, né, gravíssimo, tivemos vários, mas recente, inclusive é um jogador do Brasil. Então assim, como algumas pessoas veneram, adoram futebol, então uma pessoa como o Messi, pensando na técnica, e pensando nessa questão humana, ele deve ser muito querido mesmo, inclusive por nós brasileiros. Se a gente ama, mesmo é um jogador, verdade, pessoa humana. É verdade. Muito, muito legal. Sim, e aí no dia que eles iam passar lá pela cidade, as ruas encheram, a gente ia fazer um monte de coisa aquele dia, mas tudo fechou, então a gente falou, então vamos lá ver eles também, né? E aí eles iam passar por lá. A gente não torceu, eu e as meninas que estavam lá, né? A gente não torceu pra Argentina. Vocês são muito tanto que. Vocês não torceram pra Argentina? Não queria. Meu principal elas não torceram, mas foi tudo quietinha, viu? O meu principal ponto era, cara, eles vão atrapalhar a minha vida, que eu quero conhecer tudo que eu tenho pra conhecer, a minha oportunidade de estar aqui. Então, eu sabia que se eles ganhassem, ia ser uma loucura, ia ser uma maior festa, ia fechar tudo, não ia me atrapalhar. Falei, então eu prefiro que a França ganhe. E aí, dito e feito, eles fecharam tudo e a gente falou, mas estamos aqui já, né? Não tem pra onde fugir. Deve ter sido, como dizia um certo capitão Rodrigo, de Érico Veríssimo, do Tempo e o Vento, muito belo. Muito belo. Foi muito bonito a festa deles e tal. Mas muito louco também, né? Eles são malucos. Teve muito quebra-quebra, né? Muito pessoal. Teve quebra-quebra? Tanto que a gente ficou lá esperando os jogadores passar, né? Porque eles iam fazer um caminho lá por toda a cidade. E a gente ficou lá esperando desde as 11 da manhã até, sei lá, umas 3 horas da tarde. Ficar esperando. Sim, até umas 3 horas da tarde esperando eles passarem e a gente falava, cadê eles? O pessoal falava, não, eles estão vindo, estão mas esse foi o momento histórico que vocês nunca mais vão esquecer. Sim, era o que estava todo mundo falando. Agora uma pergunta que não quer calar. Não porque eu seja corintiana, e ela também. O calor dos argentinos chega perto do calor da torcida corintiana. Isso não tem comparação. Não dá pra comparar, não. Porque o nosso calor é imenso, né, não, Brasil? Não é, Maurício? O nosso calor de corintiano é uma coisa muito grande. Porque no dia do jogo, eu estava na casa da Cecília, minha amiga do Senai, e almoçamos eu, a Cecília e o esposo dela. E aí, o que é que o esposo dela disse? Ele falou assim que falta na seleção brasileira esse calor, essa força, essa emoção que o argentino dá de 10 no sentido de seleção. Sim, no sentido de... Ele diz que no sentido de seleção que a Argentina ela é bastante caliente. Sim. Eu ainda brinquei, eu disse, então, se o brasileiro aprender com os corintianos... Então essa seleção vai ficar diferente. Exatamente. Vai ficar Mas diferente. quando eu voltei, eu tava conversando com o pessoal do meu trabalho, e aí a gente ficou se questionando, né? Nossa, se o Brasil ganhar, será que seria assim também? E aí eu acho que até sim, mas é o que a Jane falou. Lá eles são muito mais pela seleção argentina do que pelos times, sabe? Legal. Sim. E aqui a gente não. Porque é o contrário, né? Um rapaz lá que trabalha comigo, ele me fez a seguinte pergunta: se você prefere que o Brasil ganhe a Copa do Mundo ou que o Corinthians ganhe o Mundial? Eu prefiro que o Corinthians ganhe o Mundial. Meu Deus. Sem pensar. Tá vendo? E aí lá, não, Vocês lá estão pra vendo eles... como que acontece? E lá pra eles é a seleção argentina acima de tudo. Olha que então, foi bem isso é bacana. bonito, Porque quando fala seleção argentina, então nós estamos pensando o quê? No todo. Sim. Todo, patriotismo, nacionalismo, é o país.
É muito bonito. Transcende. Eu senti também união Transcende. aqui, eu gosto muito de Copa, eu gosto muito de futebol. E é muito gostoso essa hora da união, mas comparando com o que a Mônica fala, é diferente, sabe? Quando a gente vê, até a Giane, que a gente trabalha junto, a Giane fala, ai Grazi, como eu queria que essa coisa toda fosse pra tudo. E a gente comentou isso, a Giane falou assim, tudo que a gente fala é lutar pelos direitos, né? Querer as coisas certinho no caminho, porque pro futebol é uma união. Sim. É uma coisa assim, porque as pessoas falavam assim, né? As pessoas que não gostam de futebol, não tem nada a ver, não tem nada contra. Eu não gosto de futebol, ok, mas não atrapalha quem gosta. Sim. Enfim. É isso aí. E assim, as pessoas falavam, eu não queria ir assistir o jogo, eu não sei o que lá, achando que a gente queria não assistir o jogo, e não é isso. A gente quer assistir o jogo mesmo. Entendeu? Então, se você não quer, não faz questão, ok, mas tem gente que quer de verdade, então é mais ou menos isso. Aliás, essa união. Desculpa, Grazi. Aliás, assim, e a Grazi está falando aqui, e eu estou viajando aqui numa questão política. Não tem como. Ainda que o brasileiro não tenha esse calor com relação à seleção que a Argentina tem, os corintianos, com licença, por favor, eu reconheço que tem outras torcidas também que são fortes. Mas a do Corinthians ela é diferenciada, assim, né? É só fazer uma pesquisa aí que o Palmeiras é próximo, mas o Corinthians é até chamado de insuportável, né? Mas enfim, o brasileiro, ainda que ele não tenha essa questão toda, igualzinho lá à Argentina, mas foi interessante também, depois de um período de muita polarização política. Então, assim, foi um alívio para nós. Então, assim, aí você vê os polarizados, os irracionais, os que estavam no delírio e os que não estavam também. Então, naquele momento, parar e olhar para o Brasil. Então, ainda que não seja como os argentinos, então foi muito bom para a gente aquele momento. Porque há muito tempo que nós não tínhamos isso. Sim. Então, o futebol, de certa forma, é um esporte, é cultura, é lazer, mas para nós aqui, nos propiciou isso, né, Grazi? Sim. Vamos agora voltar para a Argentina. Sim. Vamos lá. Para a gente ver o tempo. Outra coisa que eu quero colocar aqui, algo te assustou no fato de ser uma viagem internacional? Sim. Sim, porque acho que é a diferente, língua mais que né? tudo, não? O que você Então, achou da no língua? começo, sim. E até um ponto que eu e as meninas, a gente, depois da viagem, a gente falou que a gente escolheu primeiro ir para Córdoba, fazer o curso, depois para Buenos Aires. E foi muito melhor porque a gente fez o curso todo de espanhol, né? E depois a gente foi começando a pegar mais a questão da língua, sabe? Foi se soltando mais, sentindo menos insegurança de falar. Hablando fluentemente. Sim. E aí, quando a gente chegou em Buenos Aires, nossa, a gente falava tranquilamente. Tanto que no caminho que a gente estava fazendo pra voltar, né, pra cá, que a gente estava indo pro aeroporto, a gente pegou um Uber e a gente começou a falar com ele e tal, perguntou de onde a gente era, o que a gente estava fazendo lá. E aí ele falou, nossa, vocês estudaram só 3 semanas? Porque o espanhol de vocês está muito bom, nem parece, vocês são fluentes e tal. Aí a gente já tava se achando, nossa, a gente se sentiu Legal. muito. Ai, que legal. E foi muito legal, assim, mas no começo foi puxado porque acho que é ainda mais a primeira experiência. A gente não sabe o que esperar, a gente não sabe como a gente vai ser recebida. E a gente tava com medo disso também, de, sei lá, os argentinos serem mais arrogantes, mais fechados, né? Sim. E essa questão de Brasil e Argentina lá, a gente estava esperando também, ainda mais pelo contexto, enfim, da Copa. Então, a gente sempre combinava, falava, olha, em dia de jogo da Argentina, a gente praticamente não sai de casa. Deixa quieto, né? A gente fica tranquilo. Mas você sentiu essa hostilidade? Não. Nos jogos do Brasil, como a gente estava no grupinho lá do curso, né, que era todo mundo brasileiro, a gente ia pro mesmo barzinho, assistia lá, todo mundo com a camisa do Brasil, torcendo normal. Ninguém fazia nada, ninguém mexia. Eu vou colocar coisa na cabeça da gente. Sim, teve só uma vez, o último jogo do Brasil, se eu não me engano, um dos últimos.
que a gente tava lá, a gente ia sempre no mesmo barzinho, então o pessoal que trabalhava lá já até preparava tudo pra gente chegar. E aí a gente tava lá em um dos últimos jogos, e aí teve um cara, sei lá, tava bêbado, e ele passou gritando, sabe, meio afrontando, mas aí a gente nem deu ouvido. Afrontando os brasileiros. Ai, Brasil, não sei o quê, blá blá blá. Mas Ser humano. isso sendo pouco, né, Gênia, é uma coisa pontual. Verdade. Aí ficam falando, foi. parece que a gente vive um bicho papão, E você cria já um preconceito. Sim. E nem é tudo aquilo. E aí a gente ia nas festas e tal. Tem uma festa lá que é em Córdoba. Toda quarta-feira o pessoal se reúne num barzinho e aí vai, enfim, um monte de gente de todo mundo. E aí o intuito desse encontro é pra praticar os idiomas. Então, Olha, é que muito legal. interessante. É muito legal. Nossa, que A gente bacana. entra, aí tem uma mesinha com um monte de adesivo de bandeira. Meu Deus. E aí a gente Olha. coloca em cima a bandeira de onde a gente é, então a gente colocava do Brasil, e embaixo as línguas que a gente fala. Aí a gente colocava dos Estados Unidos, né? Inglês, espanhol, a gente colocava francês. Que legal, que Muita legal. coisa. E aí a gente via as bandeiras nas camisas das pessoas e de onde as Ia se pessoas eram, comunicar. e iam se Legal. comunicando em todas as línguas. Bem E aí era diferente, muito legal. né? E aí o pessoal via que a gente era do Brasil, os argentinos, e aí eles falam, eu gosto muito do Brasil, não sei o quê. Se a Argentina perder, eu vou torcer pro Brasil. Se o Brasil Ainda bem que a gente perder. torceu pra Não é? Argentina. Olha isso. E aí eles falam, não, se o Brasil perder, vocês vão torcer pra Argentina também. Ah, Né? você? Sim, Yes, com yes. certeza. Eu não ia falar não, né? Mas era muito tranquila essa Que questão. legal. E até só que assim, a gente saía de casa, colocava o pé fora do apartamento, todo mundo sabia que a gente era brasileiro. Não tinha como esconder. Um ponto muito engraçado é que lá a gente andava muito de chinelo. E isso é uma coisa muito cultural do Brasil. Ninguém anda de chinelo na Não, rua. lá não? Não. Eles andam como tênis? Tênis, Sapato? sapatinho. Só que era muito calor, então tinha dia que eu não Ai, nossa, aguentava. os sabia artistas disso. usavam Não aguentava chinelinho. colocar tênis. E aí a gente saía de rasteirinha na rua, de chinelinha havaiana. E aí o pessoal sabia que a gente era brasileiro por conta disso. Você acha? Sim, a gente tava até É fazendo diferente, uma trilha, né? a gente tava conversando e tal. E aí uma menina parou e falou assim, de onde vocês são? Aí a gente, do Brasil, eu imaginei. Aí a gente, por quê? A gente não tava falando nada, né, sobre. Que vocês estão de chinelo. Olha. Aí foi muito engraçado. Mas a gente estava em Buenos Aires, lá no meio da comemoração, indo lá para ver a seleção passar no centro. E aí teve um cara, tava eu e as duas meninas, né, a Sol e a Ana. E a gente tava lá com medo, né, falando nada de Brasil, morrendo de medo de, sei lá, de apanhar ali no meio. E aí tinha um cara que tava atrás da gente, super feliz, todo mundo bêbado, gritando, pulando. E aí ele começou a falar com a gente, de onde vocês são? Em português? Não, em espanhol, né? Aí eu e as meninas, a gente já se olhou assim, falou, cara, será que a gente fala que a gente é do Brasil? Aí eu respondi, falei, a gente é do Brasil. Aí a Ana, ela me olhou com e falou, vou te matar, a gente vai morrer aqui. Aí ela me olhou assim, assustada, aí eu nem tinha pensado em responder, né? Outra coisa. Ai, nossa, eu amo o Brasil, o Brasil é o campeão do mundo, o Brasil é o maior do mundo. Às vezes a pessoa não tem oportunidade de externalizar sim. que ela também é simpatizante do país ao qual a gente pertence. Ai, gente, tô feliz. Mas legal. nossa, Os irmãos são a gente tava amigos. morrendo de medo. Depois eu falei, nossa, que merda eu falei, que a gente tava morrendo de medo. Depois a gente ficou super aliviada. Mas você tá foi muito vendo? tranquilo. Por conta das pessoas ficar falando Pois é. bobagem. Sim, mas Gente. foi um problema que a gente não passou lá. Porque o cuidado que a gente tem que cuidar, tem que ter em qualquer lugar. Tipo, igual Corinthians e Palmeiras, a gente conversa normal. Claro. Com pessoas, né? Claro. Normais, a gente conversa normal. Aquelas pessoas que são fora da casinha tem de todos os times, Sim. em qualquer Sim, lugar. Verdade. Mas a impressão que a gente tem é que na Argentina, se você falar que é brasileiro, eles vão te dar um tiro. E não Tipo, é isso. é muito Então, ruim. mas teve uma situação quando a gente estava conhecendo o cemitério, a gente estava ali na porta e aí acabou que a gente encontrou com outros brasileiros. Era uma senhora e a filha dela, elas eram de Minas. E aí elas iam entrar lá no cemitério, mas acabaram nem indo. E aí elas estavam contando que elas assistiram o jogo da Argentina num barzinho que tinha ali em frente. E tinha gente de tudo quanto é
lugar lá e tal. E elas começaram a conversar com um chileno, acho que em português, porque o chileno, ele já morou aqui, já tinha feito alguma coisa aqui, então ele sabia falar português. Isso na fila do banheiro, a menina tava contando. Eles estavam na fila do banheiro conversando, e aí passou um argentino que tava lá assistindo o jogo, viu eles conversando, e aí começou a brigar com o cara, discutir com o cara, falou, você tá torcendo pra França, você é brasileiro, que não sei o que, sai daqui. Tá vendo? Pontual, mas de foi a modo única geral, situação. né? Sim. E aí acabou que no final o pessoal da segurança lá do bar viu e expulsou o chileno e a família do chileno e deixou o argentino lá. Gente, que absurdo. Cada Tem acredita? loucura em todo lugar. Todo lugar. Mas são exceções, nada Sim, demais que a sim. gente viu, a gente tava com muito medo, mas não aconteceu nada com a gente. Ah, Você graças a sabe o Deus. tempo que você ficou, isso é isolado. Sim. E o tango? Ai, muito lindo. A gente não conseguiu ver nenhuma apresentação de tango por conta do nosso planejamento, que não deu certo, né? Tava tudo Na fechado. Copa, por conta E da aí Argentina. não deu tempo. A gente ficou 5 dias lá, mas só teve 3 livres, porque um foi feriado que eles decretaram e o outro foi quando a Argentina ganhou. Então a gente perdeu 2 dias, basicamente. Mas o pessoal lá gosta bastante de tango. Uma amiga nossa que estava lá, a Sol, ela ficou mais tempo, então ela conseguiu ir. Ela falou que era muito mesmo? lindo, Imagina que muito lindo. lindo. Falou que vale super a pena ir. Então já você vai lá, aproveita pra ir. Quando eu voltar, eu quero conhecer, ver algum show de tango. E quando a gente estava nas 3 semanas do intercâmbio, a gente fez uma aula de tango. Ai, que Sim, legal. é muito difícil. Não Mas parece nada, tão fácil. Não, não é. A Parece tão impressão, fácil, não é? a impressão que eu tenho é que assim, é diferente, olha eu. Agora difícil. Sim. Sei. Talvez seja difícil pra gente, né? Eu não sei. Eu sei que... É bastante formal. Exige Sim. requer muita disciplina. Sim, e você tem que ter muita conexão com o seu parceiro, porque é em dupla, né, que a gente dança. E aí você tem que saber o que o seu parceiro vai fazer, qual o passo que ele vai executar, para vocês estarem em sintonia, porque senão não dá certo. Mas a gente fez uma aula só, né? Linda. É linda demais, mas foi dificinho pra gente pegar. Manifa, e 2 coisas que eu ouço falar sempre da Argentina, assim, carro-chefe: tango e aqueles alfajores, né? É verdade que tem tudo com Nossa, porque a Manifa trouxe uma Verdade. delícia, né? Tem alfajor em cada esquina, de É tudo mesmo? quanto é tipo. Muitas variações. É uma tradição mesmo. Tem do simples até um chocolate, doce de leite, fruta. Tem muita. Além do alfajor, o que mais? Do alfajor. O que mais assim tem Mais que típico? de alimentação? Vinho, É verdade. media luna é o croissant, eu acho. É um croissantzinho, um croissant normal. Mas lá é muito comum eles comem igual pão. E lá o pão não é tão comum, sabia? Ah, é? É esse média É a media luna. É um croissant normal, sem recheio nem nada, mas é muito gostoso. Acho que, sei lá, a massa é diferente, Deve ele ser é mais igual de Paris. leve. De Paris é assim. É mais leve. O que mais? E a refeição? Aqui o arroz e feijão e lá? Então, lá tem feijão não. Feijão a gente não só a viu. gente, com o nosso feijãozinho. Mas arroz, eles não comem assim em toda a refeição, igual a gente come, mas eles comem também. A gente consegue comer bastante arroz lá. Mas eles comem mais carne. E uma coisa, a gente em todo restaurante era muito engraçado. A gente pedia os pratos no restaurante e tal. Mas eles, não sei se é cultural, enfim, mas lá eles enchem muito pratos, porque são muito grandes. É mesmo? Muito grandes. Um prato dá, sei lá, pra nós 3 comermos, dependendo de como a gente são um come. comilão, então, você quer dizer? E aí um pedaço de carne era um prato desse tamanho e a carne cobriu o prato inteiro. Puxa vida. Por isso que eu acho que não fazia falta o arroz, sabe? Porque... Você comeu tanta carne? Como você vai aguentar E lá muita batata também. Batata de tudo quanto é tipo. Batata frita, papas fritas eles chamam lá. Batata frita, purê, muita Então, batata. carne e batata. Carne e batata. E a media luna, o alfajor, o que mais? E salada, fruta, isso não tem. Não, tem bastante, normal. Uhum. A gente ia comer
comprava as coisinhas lá pra fazer a refeição no apartamento, lá no Hortifruti, tinha as frutas normais, igual tem aqui, as frutas até mais bonitas lá do que tem aqui. Olha só. E a gente não comeu nada assim de diferente, sabe? A carne é bem gostosa lá. Dizem que é bem suculenta, né? É, muito macia, nossa. Uma das E coisas que eu mais doce? sinto falta é a comida. E doce? Doce de leite. Ah, é, que é por conta do... Tá ali junto com o alfajor. alfajor. Doce de leite, alfajor. O que mais? Acho que era isso, mas. Na verdade, doce de leite é muito comum lá. Muito É comum. uma coisa bem É. forte, né? Sim. E aí vinho, eles tomam muito vinho também. A gente conheceu, a gente foi numa vinícola, viu o processo de fabricação do vinho lá e tudo, pôde degustar. Mas os vinhos lá, eles são mais secos, eles costumam tomar mais seco. É. Mas Os vinhos argentinos são bons. Ô Manif, deixa eu te perguntar uma coisa. Você foi pra balada, que você falou outro dia, Olha, aí sim. você postou. Aí O que sim. você achou da balada de lá? É normal, eu acho, tranquila. É porque o pessoal Eu tava. acho que é do Brasil melhor. Eles estavam. Eu acho que é melhor do Brasil. Então, Eu é acho. porque a gente ia nas baladas de lá, só que a De gente. Córdoba? Hoje de Buenos Aires. De Córdoba, em Buenos Aires a gente não foi. Só em Córdoba. E aí a gente, tanto nesse é Mundolingo que chama, né? Esse barzinho que a gente se reúne, fica falando dos idiomas. Lá é óbvio que eles iam tocar as músicas deles. As músicas, enfim, em espanhol. Eles ouvem muito. Bolero, chama? Bolero, tá confortando. Reggaeton. Reggaeton lá. É o que eles mais escutam. E aí é até legal, mas pra gente tem uma hora que enche o saco. E não, em balada assim, a gente Essa não reggaeton curtiu é aquela muito. música igual da novela? Qual? Que tinha. Que ficava dançando, aquela que é bem dançante. assim. É bem dançante, mas tem uma hora que enche o saco. E aí Nossa, a gente. Na hora que sabe. E aí a gente ia nas baladas e ficava, ai gente, essas músicas, vai tocar outra coisa, não sei o quê. E a gente enchia o saco dos DJs e eles até teve uma hora que eles nem prestavam mais atenção na gente. Mas a gente só pedia música brasileira. E Anitta, lá eles gostam muito de Anitta também, porque a Anitta tem bastante música em espanhol, então eles gostam bastante. Pedia muito Anitta, muito funk brasileiro, muita coisa assim. E aí a gente animava as baladas de lá. Olha isso. Eles, uma balada normal, dançando, conversando e tal, mas a gente é muito extravagante, né? Então a gente gritava, dançava, pulava, aquela música Envolver da Anitta que você joga no chão, sabe? E fica rebolando no chão. Eles deviam estar assim, né? Exatamente. Aí a gente se jogava no chão e ficava dançando, todo mundo junto, gritando e tudo mais. Então é diferente, mas é legal até. Eu ia perguntar como são os argentinos na pista. Que é o que ela acabou de Sim. Teve uma outra balada que a gente foi também, que tava mais animada até, porque o pessoal, eles estavam lá comemorando a formatura, então ia estar mais animado e tudo, mas acho que eu prefiro as nossas. Prefiro a nossa. E agora, pra gente ir finalizando o nosso bate-papo, o que você viu de mais interessante assim que você quer comentar? E depois a Jane faz a pergunta dela também, final. Mais interessante, eu acho que eu falei, a gente gostou muito mais de Córdoba do que de Buenos Aires. Porque Buenos Aires é muito parecido com São Paulo. Então, nada que tem lá a gente já não tem visto aqui. A arquitetura é muito bonita. A gente ficou mais no centro, né? Então, nada de tão diferente. Você foi na Bomboneira? Fui. Foi bem legal lá. Foi bem Lá é legal. bem pequenininho, né? É porque a gente não pôde conhecer assim, o campo, o estádio, porque estava fechado. A gente foi só no museu, mas é bem legal. E aí o Caminito, que é ali por perto, é uma ruazinha cheia de casinha colorida, também é bem legal. São pontos mais turísticos, que só vai turista, tanto que lá só tinha brasileiro. Olha isso. Turistando. Só tinha Turistando brasileiro. pela Argentina. Só que Buenos Aires é muito parecido com São Paulo, então Não teve tanta graça. assim, é bom conhecer, óbvio, toda experiência é válida, Claro. mas até as meninas que foram comigo estavam falando que elas não voltariam para Buenos Aires, elas voltariam para Córdoba. Mesmo? Interessante. Olha só. Porque lá, assim, o centro
sujo, igual São Paulo. Óbvio que, enfim, tava tendo toda a comemoração e tal, tava muita gente, festa e tal, então ia ficar mais sujo. Mas nada de tão, nossa, Buenos Aires. Você tá praticando espanhol? Você tá praticando aqui espanhol? Então, eu tô por conta do meu trabalho, né? Foi um dos pontos até de eu querer fazer o intercâmbio. Porque Aí você tá a minha atendendo todos área- os espanhóis? a gente espanhol. conversa em espanhol. Que bacana. E aí eu não falava nada. A gente sim não, falava você em falava, portunhol, né? E aí eles acabam entendendo, a gente acaba entendendo eles, mas eu sei que eu não falava nada certo. É a mesma coisa. E aí, depois que eu voltei, eu tive a primeira conversa que eu falei espanhol, fiquei até falei, nossa, gente, eu tô falando muito bem. Vamos supor, depois do intercâmbio você se sente mais à vontade. Mais à vontade pra mais falar. segura. Olha que delícia. É, Sim. muito legal. E a gente compreende mais as coisas também. E, enfim, Buenos Aires foi isso, mas Córdoba, nossa, Córdoba encantou muito, gente. Foi muito legal lá, porque, é como eu falei, ela é bem agitada, mas ao mesmo tempo tranquila, segura. A gente Legal. pode... Em Córdoba a gente fazia tudo a pé. Tudo era, sei lá, 15 minutos andando. A gente andou beleza. andou pra caramba, mas fazia tudo a pé. Tudo. E aí em Buenos Aires, óbvio, que é uma cidade maior, então a gente andou muito também, mas muito mais. A distância era, sei lá, Sabendo. Se você meia hora, perdeu lá, 40 não, Monique, minutos. pode falar. Tá há bastante tempo, tua mãe não vai ouvir até agora. Porque Não, eu e a acho Diana, a que gente se não. perdeu super. não. Lá em Porto. A gente, em Buenos Aires, a gente andou de trem, né? Trem, metrô. E aí é bem mais ou menos lá o metrô deles. Mas teve uma hora que a gente chegou a se perder, a gente foi pra uma Ela linha. falou, ela confessou. Teve uma confessou. linha que era pra ir pra um canto, a gente foi pra Que outro. não, Sei que não, normal. até aqui em São sim. Paulo a gente se perde. Normal. Imagina É, outro imagina. lugar. Mas verdade. lá é muito confuso, sabe? Não tem um mapa certo das linhas. Tipo, uma mesma estação tem muitas linhas. Aham. E Lembra aí alguma coisa? faz baldeação pra Ah, todo lugar. lembra? E não tem Alguém sinalização. aprendeu com alguém. Não tem sinalização de onde a gente vai, onde a gente tem que descer, enfim. E aí foi por isso. Gente, loucura. Mas Córdoba foi muito encantadora, foi muito legal. O pessoal lá é muito aberto por ter mais estrangeiro, por eles acho que estão acostumados, Ah, né? cidade Com a- universitária, gente. É O diferente. estudo é maravilhoso. Educação. Abre, ó, a educação, abre a Educação. mente. Eles eram muito abertos, muito gente boa, tipo, de ensinar a gente a fazer as coisas, sabe? Legal. Vai nesse lugar aqui que Partilhar, você vai né? gostar. Partilhar. Vai em tal lugar que você vai gostar. Bacana. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, de ensinar mesmo, sabe? A gente viver novas... Certo. Tá tudo certo. De onde que você tava falando? do que eu mais gostei, né? Do que Mas você achou mais isso interessante. É a cidade de Córdoba. E Então, o conjunto todo. Só antes de fechar, né, já que eu já resolvi o problema técnico, aonde é aquele lugar que você foi naquela cachoeira? Ah, gente, depois Ai, vamos ir pra gente. topar, eu vou pegar um compilado de fotos Sim, dela, igual legal, a gente fez bacana, bacana. das nossas viagens, e colocar pra gente criar vários trip and woman aqui, trip, porque eu tô no inglês agora também, eu vou ficar metida também, você vai É isso ver. aí. E aí a gente vai fazer esses compilados assim, de quem quiser também falar sobre alguma viagem, alguma experiência no Brasil, fora, vai comentando aqui com a gente. E aí a gente faz esse papel porque a viagem por uma visão feminina, sabe? Por uma visão de mulheres, né, viajando sozinhas, Sim, vocês também viajando sozinhas, com outro, como é que fala, gente? Com outro objetivo, mas passando pelos mesmos perrengues e tendo uma experiência, né? Isso é muito legal. E aí a Manifa colocou umas fotos lá no Insta dela que estava acompanhando, claro, que era daquela, uma cachoeira lá? Sim. É Córdoba lá? Córdoba. Foi em Córdoba. Quando a gente estava fazendo o intercâmbio, a gente tinha várias excursões, né? Então a gente foi pra uma prainha. Lá não tem praia, mas tem um lago bem grande, e aí é parecido com uma praia, então a gente foi nesse lugar também, mas lá não foi tão legal. E aí a gente foi pra uma cachoeira, que tinha uma cachoeira pequenininha e uma maior, e aí a gente foi pra, essa era La Cumbrecita, e aí a outra que a gente foi, Cuesta Blanca. E aí, nossa, me apaixonei por lá, porque ia morar ali, ficaria olha ali, isso, passaria o dia legal. tranquilamente. O caminho foi
puxado, porque tinha uma trilha bem considerável até a gente chegar. E aí a gente tinha tipo, que subir uma montanha mesmo e descer, e aí no meio de mato, de pedra. E tava um calor de 40 graus lá. Nossa. Todos os dias foram assim. Todos os dias. Mesmo? Eu levei calça, levei blusa de moletom e só fez espaço na minha mala. Porque eu não usei nada. A gente também levou uma jaqueta, ficou lá. Não usei, intacta. era impossível. Eu levei uma blusinha Pensei que era uma. Eu comprei muita blusinha pra poder usar lá, né? Curtinha ou comprida? Comprida. Ai, meu Deus. Caramba. Mas era super fininho, um tecido super leve, tranquilo. Imagina, E aí eu tentei Você colocar ficou andando um de dia. chinelo? Não teve como. E aí a gente foi pra Costa Blanca, tava um sol muito puxado. E aí foi difícil, né? Porque eu nunca fiz trilha, não sou acostumada a fazer. Então subir a montanha e descer. Nunca tinha feito, agora você já fez. Sim, verdade. mas foi até Já fez. mais tranquilo do que eu imaginava. Eu achei que seria mais legal. complicado, mas foi muito gostoso. E aí a gente descia lá. E era uma prainha mesmo, lá não era cachoeira, era um laguinho mesmo que tinha lá. E aí ficava tipo uma piscina natural, porque a água era mais parada. E aí tinha um lugar que ficava com água mais agitada, com água corrente. E aí a gente ficava lá, a gente passou a tarde inteira lá, mas foi muito gostoso. Mesmo, 40 graus. Se achar um lugarzinho É. desse, minha filha, Não, vale a sim, pena com certeza. sim, eu voltaria pra lá. Porque Muitas vezes é muito acontece. Muito quente. quente. Mas tava verão lá? Não me lembro. Tava verão, primavera. Primavera, né? Porque o verão começou em dezembro, 21 de dezembro. Então é aquecimento global isso. Sim, É. sim. Menina do Já céu. pensou? Foi primavera. Quando a gente saiu de lá, começou o verão. Meu Deus do Giannis, céu. primavera, assim, então o quê? Tocou na cabeça imagina, das pessoas? E lá é muito assim, extremo. Quando é calor, é muito calor. E quando é frio, Neva. em julho, assim, no meio do ano, neva. Pelo É seu relato eu vou perceber que menina. 40 graus na primavera. Meu Deus, Sim. Giannis. E aí no inverno, no outono, abaixo de 0 graus faz, né? Mas muito gostoso. Amei a cidade. E deixa eu te perguntar só uma coisa a nível de informação. Aí a Jane já fala alguma coisa se ela quiser, que eu tô aqui falando, vamos finalizar, eu lembro de alguma coisa. A nível de informação. Como funciona fazer um intercâmbio? Tipo, eu sei que tem aula, são todos os dias a aula. Me conta a descrição desse intercâmbio para eu saber, para falar É bem interessante isso. A gente foi e a gente tava super empolgada. Primeira viagem, vamos conhecer o outro país. A gente até esquecia que tinha que fazer aula. Olha isso. E aí, mas é muito puxado. A aula de segunda a sexta, normal. Uhum. E aí é uma escola do curso de espanhol, enfim, tinham várias turmas. E aí a nossa aula era das 9 a 1, se eu não me engano. Ou das 9 a 9 da manhã. das 9 a 1, eu acho. Das 9 a 1. E aí, como é tudo perto, assim, não é longe, a gente levava 10 minutos pra chegar na escola, era mais tranquilo, mas a gente sempre chegava atrasado. Olha isso. Por quê? A gente Olha sempre ia isso. dormir muito tarde, ia, sei lá, Eu ia vi aqui bater 3 horas da perna. manhã dormindo, Ia bater perna e aí acabava se atrasando pra aula, enfim. Mas a aula das 9 a 1, a gente, enfim, estudava mesmo, a apostila, recebia, fazia as atividades que as professoras passavam e tudo mais. E tinha as excursões também que já estavam incluso no pacote do intercâmbio, no curso, na verdade. E aí a gente foi pra vinícola, a gente foi pra cachoeira, a gente foi pra essa Bacana, prainha. assim, né? Nossa, que legal. Bacana. E aí é tudo, porque tudo faz parte, né? Não é só a gramática que a gente tem que Não, aprender. tudo faz parte do aprendizado. É sim, isso que né? eu ia perguntar pra você, que eu ia comentar. Porque assim, o idioma, a gramática, como você falou, mas você aprende o quê? Nesse contexto. Sim. É onde você vê, você pratica, vê a questão do vocabulário. Nossa. Paulo Freire aprovou já. Paulo Freire é super Verdade. O vocabulário a certeza. gente aprendia mais assim no dia a dia, porque no curso era mais a gramática, as regras e tudo mais. Muito Óbvio que a interessante. gente conversava com as professoras, como se fala isso, como é aquilo, mas o vocabulário a gente aprendia mesmo no dia a dia. cultura, normal. É intercâmbio de modo geral. De modo Sim. geral, né? Bem legal. Que legal.
E a aula das 9 a 1h é uma aula encorpada, boa. Você sai de lá puxada. e vai, você fica ali estudando a língua, aí você sai de lá e vai praticar a língua. É porque é bem E vai específico, conhecer. né? Nossa, que legal. 4 horas para um conteúdo assim tão específico é bastante. Todos os dias, puxado, Jane. É puxado. Todos os Puxado. dias. E aí a gente era mais ou menos uns 2 módulos, por dia. Que Na a gente- verdade, Olha só. Na verdade, eu vejo assim, que essa era a parte teórica, não foram só 4 horas por dia, 4 horas, Sim, não. é verdade. E depois a aula prática. Verdade. Sim. Bem interessante. Tanto Legal. que a gente saía na rua e aí a gente via o que a gente estava aprendendo no Olha curso. isso. A gente identificava, Legal. nossa, a gente viu Articulação. isso aqui hoje. Aí a gente já conseguia começar a identificar, falar mais as coisas, Por sabe? isso que ficaram Por tão isso que boa. funciona Ficaram tanto. tão bem. Por isso que vocês já foram elogiadas, porque a Legal. gente foi. Nossa, aqui se eu fizesse 1 ano de curso de espanhol aqui, eu não teria aprendido o que eu aprendi lá em 3 semanas. Nossa, que bacana. Vale muito a pena. Quero fazer outros países, se Deus quiser. Nossa, que legal. Em outras línguas também. Então, Sim. esse relato que a Monifa deu, você faz relações internacionais, né? Sim. Vamos falar a faculdade que ela faz, né? Que o estudo é que é libertador. E assim, esse relato é para valorizar sim essa prática, né, Jane? Sim. De fazer o que as universidades oferecem, sabe? Verdade. De não ficar tímido, sabe? Não se fechar, se abrir, né? Como que você fala, Jane? Você tem uma fala que você fala, não ser tímido na hora de falar do seu sonho, na hora de pensar no que você pode fazer, porque olha quanta coisa que você aprendeu além da língua. O que nos falta às vezes, eu me acho uma pessoa assim, bastante ousada, né? Mas o que falta às vezes é a ousadia. Sim, verdade, É o ousar. verdade. É o que você fez. Você foi ousada. Sim, E uma coisa ousada. interessante, aí a Monifa fez o intercâmbio, e esse momento aqui, então é um canal, né? É um É um compartilhar, É um outro compartilhar, intercâmbio. então é um intercâmbio também. Sim. Bem verdade, bacana. verdade. Bem bacana. E foi muito bom, gostei muito. Claro que tem mais coisas para falar, porque sempre tem mais o que falar, mas eu acho que falou bastante coisas, esclareceu muitos pontos. Quem tiver alguma pergunta, coloca Sim. comenta aqui no vídeo, no Instagram. Eu vou colocar lá o negócio as fotos, um compilado de fotos, você me manda. E eu coloco lá pra gente ver, né? A gente ouviu o que ela falou, a gente vai ver Ver. o que ela falou também, não é legal? Muito. E aí a gente vai trocando. Então, Monifa, muito obrigada pelo seu relato. Muito bom. Muito bom, prazer. Teremos Um próximos aprendizado. lugares. Um aprendizado Sim, para um nós aprendizado. também, super, verdade. Uma aula aqui, né? De história, de arte, não é? Política, bem bacana. Esporte, Verdade, esporte, né? verdade. Bem legal. Comportamento. Verdade. Respeito à diversidade. Nossa, muita Né? coisa mesmo, Bem muita legal. coisa foi abordada. Muito bom. Obrigada, Jenny, pela participação. Eu agradeço, gente. né, por esse momento aqui bem legal, Foi muito pelo bom. aprendizado. Então é isso. Valeu, Gente. manas. Até a próxima. Até Eu a tô aqui próxima. de camisa do Brasil, mas eu gosto da Argentina também, gente. É só pra fazer, só pra causar. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Muito bom. Ai, gente, que amei. gostoso. Foi. É você